Fala galera, muito boa tarde, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tendo um dia excepcional na presença de Deus. Aqui é Sandro David e quero estar passando para vocês mais um ensinamento de como vocês podem manter o foco em Cristo no seu dia a dia, de como vocês podem estar cada dia mais perto dele e não deixar essa chama dentro de você se apagar. Então fica nesse vídeo, já comenta, se inscreve no canal e vão para cima. E pessoal, eu vou contar para vocês uma história que vai realmente ajudar a vocês entenderem como conseguir manter esse foco apesar das dificuldades no seu dia a dia. Vamos lá. A gente estava indo de carro para esse evento, que é o QGR. Eu não sei se você sabe o que é o QGR, mas é um lugar onde você se encontra com diversos empresários, donos de negócios, para falar também sobre a palavra de Deus. Não tem nenhuma denominação ali por trás, mas ali a gente se encontra para falar daquele que nos amou. E na palavra diz, né? Onde estiverem dois ou mais falando em meu nome, ali eu estarei. Então, Jesus estava ali sim conosco e estava sendo incrível demais. Só que no percurso para a gente ir para lá, que foi o maior ensinamento que a gente teve, a gente estava indo de carro até esse local, só que a gente começou a falar algumas coisas no carro que eram coisas que não edificavam ali o reino de Deus, eram coisas que praticamente não iriam fazer diferença e que poderiam acabar desviando, poderiam acabar fazendo com que a gente não conseguisse chegar bem, até causar uma briga ou algo muito pior. E no final eu vou explicar para vocês o porquê também dessas conversas, o que é que rolou. Mas então a gente estava indo, quando a gente chega na beira-mar, perto da praia, ali onde a gente vai dobrar para começar a chegar perto do local, adivinha? Do nada, a caixa de marcha do carro, ela quebra e ela para de funcionar totalmente. Então imagina um momento como esse, onde a gente estava indo para lá e do nada a caixa de marcha para de funcionar. A gente ficou, caraca, aconteceu isso, aí teve que pegar o carro e empurrar esse carro, estacionar no lugar que podia para não poder levar multa, e aí tem que chamar o reboque, etc, etc. Só que a gente já estava um pouco atrasado, porque isso acabou nos atrasando. E já era 8 horas e o pessoal estava já chegando no local lá. Então, mesmo com tudo isso acontecendo, a gente tinha um objetivo em mente: chegar lá no local. Então, apesar de que isso tudo aconteceu, a gente deixou o carro, pegou o Uber e chegou lá no local. Quando a gente chega lá no local, né, a gente começa a se encontrar com as pessoas começam a chegar e aí começa verdadeiramente a reunião, né? Ali daí a gente começar a falar as coisas do dia a dia e trazer aprendizados em cada área da nossa vida. Nisso que a gente começou a falar de Cristo, começou a falar sobre ensinamentos, tanto na área de empreendedorismo como na área pessoal, principalmente sobre bloqueios emocionais que são repetidos, passados de pai para filho, e assim fica uma geração bloqueada emocionalmente naquilo, e você às vezes está agindo no automático e nem sabe por que é. Às vezes você tem medo de falar, é tímido e é um bloqueio emocional ali de necessidade de aprovação. Às vezes você tem bloqueio de rejeição, você se sente inferior a uma pessoa, e tudo isso é passado primeiro de família, né? Começou no ventre ali da sua mãe. Então a gente começou a falar sobre esses assuntos, começou a falar também sobre Jesus, sobre o reino dos céus, entendendo que quando os discípulos perguntaram para Jesus, onde estará o teu reino? Qual será a mensagem, o sinal que o Senhor vai nos mostrar? E Jesus falou: o meu reino não é um lugar físico. Vocês não poderão dizer, ele está ali ou está aqui. Mas o meu reino está entre vocês, está dentre vós. Ou seja, o reino de Deus é quando você está edificando as pessoas para mais perto de Cristo. Sabe aquela história do paralítico? Que 4 amigos pegaram a maca e levaram ele aos pés de Jesus? Nós, para edificarmos o reino de Deus, precisamos ser esses amigos que vão edificar ali o corpo de Cristo, que é a igreja, que são os seus santos, que são os seus servos. Então, quando você edifica uma pessoa, edifica um cristão ou uma pessoa que não conhece a Cristo, você está edificando e colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, beleza, tranquilo. A gente começou a falar sobre várias coisas e Deus começou a usar pessoas lá, começou a usar várias coisas ali naquele ambiente para impactar outras pessoas, vi dons da palavra do conhecimento, de pessoas falando da vida de outras sem nem saber, que é só Deus que pode fazer. Então Deus revelando, Deus realmente quebrando várias armaduras, várias cascas, e no final de tudo, 3 pessoas foram salvas, entregaram a vida a Jesus ontem, e foi incrível demais. Fora o network, o relacionamento que a gente criou,
pessoas que eu anotei um nome para orar. Então foi sensacional essa experiência como um todo, eu gostei demais. E o ensinamento maior foi que talvez se a gente tivesse naquele momento do carro desistido ou falado, não cara, aconteceu esse problema, não vai dar pra gente ir não, a gente teria realmente perdido muita coisa e muita coisa poderia não acontecer também naquele lugar. Então, quantas das vezes tem muitas das coisas que você não alcança, muitas das coisas que deixam de acontecer, milagres e oportunidades, porque você é incrédulo, porque você não tem fé, porque você tira da sua mente aquilo que verdadeiramente importa, que é Cristo, que é seu objetivo final. E aí, qual é o ponto? No meio do carro, a gente estava conversando sobre coisas, e são coisas que são carnais. E o diabo, ele usa essas coisas para te desviar do propósito de Cristo. Na palavra fala que o diabo usa dados inflamados. Então ele usa a boca de pessoas, ele usa pessoas que vão te ferir na área que você está com a ferida aberta, para te tirar a paz. E essa paz não é para você se afastar de Jesus somente, é para realmente você parar de fazer o que você estava fazendo. Então você acaba regredindo ali espiritualmente. Então o diabo, ele usa isso justamente para te desviar. E quando você não entende isso, você acaba caindo na onda dele. Então ele usa a boca de uma pessoa para falar de uma ferida sua e você acaba brigando com essa pessoa e etc. E no final tá uma briga horrível e o diabo fala, eu não fiz nada, eu só usei a boca dela. Então qual é a moral da história? O diabo, ele só usa o cavalo. Ele só tira o cavalo da cela e o cavalo faz todo o estrago e a partir daquilo começa a acontecer outros estragos e você nem percebe. Então isso é o primeiro ensinamento que eu quero passar para vocês. Entendendo que a gente não pode se desviar, a gente tem que entender que o diabo, ele usa essas armas e nós temos que estar revestidos do poder de Deus, senão vamos cair no meio dessas ciladas. Lá em Efésios fala, reveste, pois, da armadura de Deus, para que estejais forte e resistente contra a aparência do mal, contra as ciladas do diabo. Então o primeiro ensinamento foi esse. O segundo ensinamento é que a gente tem que entender que o nosso coração, ele tem que estar em Cristo, o nosso coração tem que estar no objetivo final, que é levar pessoas para o reino, levar pessoas para a salvação. Esse é o principal objetivo de Cristo e nós, como seguidores, precisamos ter esse objetivo, levar pessoas mais para perto dele, para serem amadas, ser conhecidas por ele, para que sejam as feridas delas sejam curadas. Então foi sensacional esse ensinamento, foi sensacional o que aconteceu e para você conseguir realmente avançar na sua vida, você precisa de novos lugares, você precisa de novas pessoas, novos ambientes. Então você se colocar nesses novos lugares vai fazer você crescer. Você servir pessoas nesses novos lugares, você pagar para ir em um novo lugar, vai fazer você avançar, prosperar. Porque quando você não tem um mentor, quando você não tem uma pessoa te direcionando e não tem pessoas para você aprender junto, você demora muito mais para alcançar um resultado que você poderia ter mais rápido se tivesse alguém juntamente ali com você. Então que você possa aprender com essa história, com tudo isso. Tamo junto, vamos pra cima, até o próximo vídeo.